Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e eu quero trazer para você hoje uma mensagem que vai falar sobre experiência com o Senhor, ter um encontro com o Senhor. E por que eu quero trazer essa mensagem? Qual é o motivo? O que eu quero trazer para você? Eu quero trazer a seguinte questão, o seguinte raciocínio e reflexão. Tem pessoas que elas ficam focadas em ter experiência sobrenatural com o Senhor. Às vezes você pode estar passando por um período na sua vida em que você está desejando ter um encontro com Cristo. Um encontro no sentido que eu falo, não um encontro da conversão, aquela experiência que a pessoa cai em si através de ter ouvido uma mensagem bíblica, a mensagem da palavra, e crer no Senhor, e ter uma mudança de vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para pessoas que já são convertidas, que já creem no Senhor Jesus, já conhecem a palavra de Deus. Eu falo isso porque eu mesmo já passei por isso. Talvez você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma tribulação, enfrenta dificuldades com o pecado, as necessidades e dificuldades do dia a dia. E você pode pensar que um encontro com Cristo, uma experiência sobrenatural com o Senhor, vai resolver o seu problema. E é isso que eu quero te falar. Um encontro com Jesus não vai resolver o seu problema. Não me interprete mal, eu vou te explicar o que eu quero dizer. Eu quero te falar o seguinte: existem pessoas que vivem correndo atrás de experiências sobrenaturais. E eu já passei uma fase na minha vida que eu desejava muito, e para ser sincero com você, eu desejo ter um encontro com Cristo, ter uma experiência sobrenatural na qual Deus, o Pai, vai me permitir ver o Senhor, ter um encontro com o Senhor. É sobre isso que eu estou falando. E eu quero deixar bem claro para você que esse tipo de experiência não é a solução para os problemas da sua vida. Esse tipo de experiência não vai eliminar os problemas da sua vida. E para você entender isso, eu vou te apresentar um personagem da Bíblia que teve encontro com o Senhor. O Senhor apareceu para ele. E isso não foi a solução para os problemas de sua vida. O nome dele é Salomão. E você já conhece a história dele. A Bíblia nos relata que Salomão foi escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Israel, após a morte de seu pai Davi. E nós vemos que Salomão, ele recebeu a presença do Senhor em sonhos por 2 vezes. O Senhor apareceu para ele em sonho em 2 vezes. E olha só, uma experiência, um encontro com Deus pode proporcionar sim grandes transformações na vida de uma pessoa, com certeza, e transforma. Coisas são transformadas, coisas materiais começam a prosperar, a vida financeira, doenças se afastam, doenças, o corpo é curado de doenças, pessoas possessas por demônios, elas são libertas, entre várias outras bênçãos que Deus traz nas nossas vidas. Essas coisas acontecem sim quando Deus se manifesta a nós, quando temos a presença de Cristo. Mas nós temos que entender que isso não é a solução para os nossos problemas. O próprio rei Salomão. O rei Salomão, apesar de ter sido visitado por Deus em sonho por 2 vezes, ele pecou, ele se desviou da presença de Deus. Isso você pode ler lá em 1 Reis, no capítulo 1. Você vai ver que o rei Salomão se desviou porque ele teve muitas mulheres. E ele foi agradar suas mulheres e cultuou a vários deuses. Ele levantou ídolos, levantou altares para agradar as suas mulheres, que criam em outros deuses. Coisa essa que era abominável ao povo israelita, abominável aos olhos de Deus. Então pensa comigo, reflita nisso. Um homem sábio. A Bíblia relata que Salomão foi o mais sábio de todos os tempos. Não houve outro homem mais rico do que ele entre os reis daquela época. Isso porque, consequência de ter um encontro com Deus, de Deus ter aparecido para ele. Mas isso não o isentou de ser um homem, um ser humano, de enfrentar os seus problemas no dia a dia, de ter problemas e dificuldades com o pecado. É isso que eu quero que você entenda. Se você tiver uma experiência com o Senhor, algo vai ser transformado na sua vida, sim. Mas enquanto você estiver nesse plano terreno, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades.
o pecado vai bater à sua porta. Lembre-se do que Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. E ele diz também: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós temos aí o primeiro exemplo do rei Salomão. Um homem que recebeu a visitação de Deus por 2 vezes e mesmo assim contrariou ao Senhor. Ele se desviou do Senhor e levantou altares para deuses estranhos. Aí você reflete: se ter uma experiência com Deus, reflita comigo, se ter um encontro com Deus vai me isentar de cometer pecados? Ou seja, se ter um encontro com Deus isenta o homem de ter pecados, por que Salomão pecou? É aí que eu quero que você reflita. Não estou desmerecendo a questão de ter um encontro, uma experiência com Deus. Eu também creio no Senhor, eu creio no Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio na pessoa de Jesus Cristo, que foi enviada por Deus para revelar a vontade do Pai para nós. Eu creio na pessoa misteriosa e inexplicável do Espírito Santo, através da qual o Deus Pai Todo-Poderoso e Jesus Cristo manifesta a sua presença e opera nas nossas vidas. Eu também tenho a mesma fé que você, mas eu quero que você tenha consciência e não fique somente na emoção, somente no espiritual. Nós temos que estar com a mente no céu, nas coisas espirituais, mas o nosso pé tem que estar na terra, porque nós somos criatura de Deus, nós somos seres humanos e temos que compreender as coisas com moderação, sem exagero, nem exagero no espiritual e nem exagero no mundo terreno. Temos que ter equilíbrio. Então fica com esse exemplo, a pessoa de Salomão. Agora eu quero passar para você outro exemplo, outro personagem bíblico, que foi o traidor, Judas. Judas andou com Jesus. Ele teve a presença de Jesus. Aí você pode questionar, mas não foi uma presença sobrenatural. Jesus não estava glorificado. Mas pensa comigo, quantas pessoas ficam dizendo: ah, quem dera se eu estivesse com Jesus como os discípulos estiveram, andando com ele, tocando nele, falando com ele, ouvindo as palavras dele. A Bíblia diz que Jesus era cheio do Espírito Santo, a plenitude de Deus habitava nele. E Judas esteve com Jesus, ele andou com Jesus, ele aprendeu com Jesus. Eu acredito que ele presenciou e viu muitos milagres que Jesus operou. E mesmo assim, Judas não teve sua vida transformada. Então, meu irmão e minha irmã, é isso que eu quero que você entenda. Receber a presença do Senhor, ter um encontro com o Senhor, uma experiência sobrenatural com o Senhor, não é a garantia de que você estará isento de problemas e isento de cometer pecados. Agora eu quero colocar para você aqui o exemplo de uma outra pessoa, um outro personagem bíblico, Zaqueu. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. E a presença de Jesus, mais uma vez, operou transformação na vida dele. Transformação essa de tal nível que ele falou o seguinte: eu vou restituir 4 vezes tudo aquilo que eu defraudei a alguém. Então eu quero mostrar para você que eu não sou contra buscar a presença do Senhor. Pelo contrário, eu sou a favor. Mas eu quero que você entenda que isso não é a solução para os problemas. No caso de Zaqueu, a presença de Jesus transformou a vida dele. Ele teve os olhos abertos e reconheceu que ele era pecador, a ponto de confessar que ele iria e prometeu restituir 4 vezes aquilo que ele havia defraudado alguém. Mas você acha que após esse encontro, Zaqueu ficou isento de pecados? Você acha que após esse encontro, Zaqueu não teve mais problemas? Certamente que não. Ainda que a Bíblia não relata nada mais sobre ele, com certeza por ele ser um ser humano assim como eu e você, Zaqueu, após aquele encontro com Jesus, ele continuou tendo seus problemas do dia a dia. Assim como Jesus falou: basta a cada dia o seu mal. E no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Quero agora mostrar para você, dentro da Bíblia, um texto
sobre o que nós devemos buscar, o que nós precisamos buscar. Quero que você me entenda bem e não me interprete mal. Nós devemos sim buscar a experiência sobrenatural. Nós devemos buscar a presença do Espírito Santo, a unção de Deus, o poder de Deus para viver a palavra. Assim como o apóstolo Paulo falou, que o evangelho dele, a palavra dele, não ia no conhecimento e sabedoria humana, mas sim cheio do poder de Deus, para que a glória fosse para Deus e não para o homem, por causa do conhecimento e da sabedoria. Eu quero ler para você o texto que está no livro de Salmos, no capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Versículo 2. O seu prazer está na lei de Deus, na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Meu irmão e minha irmã, é isso que nós devemos buscar. Meditar na palavra do Senhor, dia e noite. Refletir na palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, compreender a palavra do Senhor, interpretar a palavra do Senhor, analisar a sua vida, comparar a sua vida, suas atitudes, seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, planos, projetos, seus erros, os seus acertos, tudo. Você deve comparar a sua vida com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. É isso que nós precisamos. É isso que nos dá força. É isso que nos ajuda a vencer os nossos problemas, a vencer os nossos pecados, a passar pelos problemas, cometendo menos pecados, sem pecar, porque o nosso objetivo é esse, é ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Assim como Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16, que as nossas obras devem ser vistas pelos homens, para que o Pai que está no céu seja glorificado pelos homens. É isso que nós devemos buscar. Precisamos sim ter um encontro com o Senhor. E se Ele se agradar do nosso coração, do nosso pedido, do nosso desejo, Ele vai atender o nosso desejo e vai nos permitir ter um encontro com o Senhor. Assim como nós sabemos que muitas pessoas o tiveram, e nós temos muitos vídeos na internet aí de pessoas que foram arrebatadas pelo Senhor e tiveram visões e contaram coisas que viram no céu ou no inferno. Eu sei que tem gente que não acredita nessas coisas e sei também que algumas coisas parecem contraditórias, né? Elas contrariam aquilo que está na Bíblia, mas eu particularmente eu creio sim que Deus dá essa experiência, esse tipo de experiência para as pessoas. Mas eu quero te alertar, trazer você para a palavra. A palavra. Viva uma vida espiritual sim, busque experiência sobrenatural sim, mas acima de tudo, através da palavra. À medida que você for vivendo a palavra, Deus vai proporcionando a você experiências sobrenaturais da maneira que Ele agradar proporcionar para cada um de nós. Quero ler para você também aqui em Romanos, no capítulo 7. Olha o que está escrito, Romanos capítulo 7, versículo 19 até o 24. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha lá o Salmo 133, que eu li para vocês. Salmo capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E o apóstolo Paulo deixou registrado em Romanos, e aqui no versículo 22 fala algo semelhante. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas, porém, contudo, vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará
do corpo dessa morte. Veja bem, meu irmão e minha irmã, versículo 24 de Romanos capítulo 7. Olha a pergunta que Paulo fez. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez você esteja naquela ânsia, naquele desejo profundo e intenso de partir para a glória, de Deus transformar você em um ser sobrenatural para você não pecar mais. Talvez seja o desejo do seu coração muito intenso de agradar ao Senhor de tal forma que você deseja, tem um desejo semelhante a esse que Paulo, talvez ele quis expressar isso. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo nosso, no qual está contaminado pelo pecado. É disso aqui que ele está falando. E por que eu li esse trecho para você e foquei nesse versículo? Porque eu estava falando sobre a questão de buscar um encontro com Deus, ter uma visão do Senhor, uma experiência sobrenatural, seja uma visão em sonhos, seja o arrebatamento, não importa como, e pensando que isso vai ser a solução dos seus problemas. Não é isso. Como eu já falei e vou repetir, ter um encontro com o Senhor nos proporciona, sim, grandes transformações e bênçãos nas nossas vidas e até mesmo nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Mas nós devemos entender e compreender que mesmo tendo uma experiência com o Senhor, nós estamos sujeitos a problemas, tribulações, provações e até mesmo a cometer pecados. Mais uma vez, Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tenha isso na sua mente. Enquanto você viver nesse plano terreno, nesse plano que Deus criou para nós, você vai ter esse problema, você vai ter essa dificuldade, você vai passar por provas, você vai passar por tribulação. Mas isso faz parte. E é por isso que temos a palavra de Deus. E é por isso que temos o Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus Cristo da parte do Pai. Ele que anda conosco, nos consola e nos ajuda nas nossas dificuldades e nos faz lembrar as palavras do Senhor. E para que você lembre, é necessário que você medite dia e noite. Pois como você vai lembrar de algo que você não lê, que você não conhece? E agora eu vou ler para você outra palavra para terminar. Romanos capítulo 12. Vou ler os versículos de número 1 e número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto emocional. Você deve cultuar a Deus consciente do que você está fazendo. É um culto racional e não emocional. Porque a emoção passa, mas a consciência, ela fica. Versículo 2. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma palavra maravilhosa para você que deseja não pecar, que deseja não contrariar o Espírito de Deus, que deseja andar em santidade, em pureza aos olhos do Senhor. Você deve se conformar, ou melhor, você não deve se conformar com o padrão deste mundo, com o sistema pecaminoso que esse mundo está submerso, que ele está sujeito nesse sistema de governo que contraria os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina. Não podemos nos conformar com a maneira que o mundo está impondo de viver às pessoas, à sociedade. Mas nós devemos fazer o quê? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através da renovação do nosso entendimento. E o que renova a minha mente? O que renova a sua mente? O que renova a mente do homem? A palavra. Jesus Cristo uma certa vez falou para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aí nessa ânsia, nessa sede de agradar ao Senhor, renove a sua mente,
transforma sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes, seus planos e seus projetos através do conhecimento, da leitura, reflexão e meditação na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é vida e a palavra é de Deus, e é por isso que quando você lê e medita e pratica, a sua vida é transformada, meu irmão e minha irmã. É isso que nós precisamos. Então, para finalizar, buscar experiência com o Senhor, nós precisamos. É um direito nosso. Mas qual é a intenção do seu coração? Para que você quer ter um encontro com o Senhor? Para que você quer ver a Deus, ver a Jesus, ver um anjo, ver o céu, seja lá qual seja a pessoa ou criatura espiritual que for? Qual é a intenção do seu coração? Que a sua intenção seja agradar ao Senhor. E não há outra maneira melhor para agradar ao Senhor do que lendo e conhecendo a sua palavra. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida e que você tenha compreendido esta mensagem. Busque ao Senhor. Tenha moderação. Busque as coisas do Espírito, mas não ignore as coisas da terra. Nós devemos ter moderação, porque Deus trará tudo a juízo. Um dia Ele nos cobrará tudo. Nossas palavras, atitudes, bens materiais, habilidades, dons, tudo que nós temos e sabemos e podemos fazer, Deus vai nos cobrar. Até aquilo que nós não fizemos, Ele vai cobrar de nós. Então eu deixo para você esse conselho. Viva para Deus e busque-o através da palavra. E aquilo que Ele deseja para você, Ele vai trazer na sua vida, e isso vai trazer alegria e satisfação no seu coração. Porque a palavra de Deus, conforme está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ela é boa, agradável e perfeita. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado mais uma vez por você estar visitando o meu canal. Peço a você que você se inscreva. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas. Se você não gostou, você também tem o direito de dar um dislike. E deixe o seu comentário. Por favor, seja educado. Deixe o seu comentário expressando o que você achou da mensagem, algum ponto, algum detalhe, algum acréscimo ou o seu ponto de vista. Venha, interaja conosco. E se você quer receber devocionais diários, você pode estar seguindo o perfil do meu canal em todas as redes sociais. O link está na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.